Boa noite. Hoje é dia Boa noite. 28 de maio, é quinta-feira, e eu estou aqui com meu amigo Lino. Tudo bem, Lino? Graças a Deus bem, você? Tudo jóia. O Lino que vai fazer o evangelho com a gente hoje, lá para o pessoal do Naufé. E a gente escolheu o capítulo 7, que se chama Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 12, que é uma mensagem do Espírito Adolfo. Ele é bispo de Alger, Marmande, e essa mensagem é de 1862. Aí eu e o Lino a gente vai ler e vai comentar, tá bom, Lino? Ok, Quer começar lendo, Lino? começa assim, vamos lá. Então, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, vem trazer a mensagem para a gente aqui do Adolfo Bispo Arger, Marmande, de 1862. No item 12, diz o seguinte: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças, menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois que cada taça de iniquidade tenha transbordado de todas as partes. E também falar aqui para a gente, né, das calamidades e que vem falar, né, por que lamentais as calamidades, né? São coisas que nós mesmos fazemos e nós mesmos iremos pagar por isso. E aqui fala da iniquidade, né? Que é a injustiça, a parcialidade, a desigualdade, algo de errado que acontece com a gente, né? Ô, Então essa Lino, mensagem vem trazer para a gente nos alertar. ele já Oi? começa brigando com a gente, né? Ah, é Por verdade. quê? Por que reclama tanto, né? Hum, Se tudo isso é consequência das nossas próprias ações, é o que ele diz, né? as nossas atitudes, né? Porque desprezamos a santa e divina moral do Cristo. Uhum. Ai, Estamos que tomando puxão de conta de orelha. tudo aqui. É verdade, já começa assim. Mas é bom já para despertar, né? É, opa, fica esperto. E- Continuando. Quer falar mais alguma vou- coisa? Não, Tá. A inquietação torna-se geral e que inculpa lá, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, e com a benevolência pode existir com orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-los, se não quisestes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio só vós oferece para isso, mas esse meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido e falseado na sua interpretação. Então, mais um puxão de orelha, né? Não se poder ser felizes sem a benevolência, né? Sem expressar a qualidade, né? A qualidade de alguém que demonstra o afeto, demonstra a estima por outra pessoa, né? Então, vem trazer mais um puxão de orelha e coisas que a gente tem que estar revendo, né? Fala também das funestas, né? Que é uma coisa fatal, mortal, dá uma ideia de morte. Então, uma coisa bem forte que vem trazer para a gente, né? As consequências que vem oferecer para isso. é bem difícil mesmo, né, Lino? Porque a gente, olhando para a humanidade, a gente ainda vê realmente essa necessidade de um ser melhor que o outro, Sim. esse egoísmo, né? Farinha pouca, o Sim. meu pirão primeiro. A gente Sim. ainda é muito pensa só em si, né? Muito apegado à matéria ainda, né? Então, eu tenho aquela coisa, eu quero, eu posso, eu tenho, sendo assim, eu me sinto superior, e a matéria acaba impregnando, né? Fica acima de tudo. A gente acaba deixando
as coisas mais pessoais de lado, tendo sempre na cabeça o orgulho e aquela chegar ao topo e ser o primeiro e querer ser o poderoso, né? Infelizmente, por mais que a gente veja tudo que acontece, isso está na cabeça do ser humano ainda, né? Por mais A gente vale o que a gente tem, né, Lino? que tenha. É isso, é verdade. Eu vi o jornal hoje, Lino, não sei se você viu, lá nos Estados Unidos, um moço negro que foi morto pela polícia, enforcado, asfixiado, na verdade, né? Sem direito a falar, né? Sem direito a se defender. Nossa, eu assisti aquilo e fiquei mal o resto do dia. Que absurdo, né? Isso já vem de muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, que até teve um presidente negro, que eu acho que ia ser o representante, né? Que os negros falaram, nossa, vai ter um de nós lá para nos representarmos e tentar virar isso. Mas mesmo na época dele, ele mesmo falou que sofreu muito os preconceitos, os ataques, não só ele, a mulher dele, a família. Então já está impregnado naquele povo, né? Não é uma pessoa que vai chegar e fazer uma revolução. Né? E que presidente de respeito, né, Lino, que foi o Obama, né? Ele Que foi uma pessoa espírito admirável. iluminado, né? De tempos em tempos vai ter alguns assim, né, para tentar dar uma mexida no mundo, para tentar ver as pessoas começar a ver de outros olhos, né, que pode dar certo, que pode fazer a coisa mais tranquila, né, não só na força, não só medir força, dizer que eu sou mais poderoso, né, colocar a parte financeira acima de tudo, né, e deixa a igualdade, a caridade de lado, né. Lino, e ele falou aqui também na mútua benevolência. A gente se ajudar, né? Um dar a mão para o outro e caminhar juntos, né? Juntos. Vou seguir a leitura. Oi? Quer falar? Pode falar. Eu falei, a benevolência é isso, né? Expressar a qualidade de alguém, né? É demonstrar afeto, né? Então, a benevolência, muita gente deixa a palavra de lado, mas é uma palavra que está sempre no nosso dia a dia, tem que estar colocando em prática, né? Trocar, né? Tirar o orgulho, tirar o nós, para valorizar um pouco mais o outro, né, Lino? Verdade. Vou seguir a leitura, tá? Tá bom. Aí ele continua. Antes de seguir a leitura, ele terminou falando assim, Lino, que a gente tem que tomar a lei do Cristo por regra de conduta. Essa lei que a gente tem rejeitado ou que temos entendido mal. Eu achei interessante isso, né? Porque às vezes a gente acha que está seguindo a moral do Cristo, mas a gente está fazendo meia boca. Meia boca, nada de... É verdade. Ele está falando aqui que para nossa meta é o Cristo, né? Então chega a ser uma coisa parece inatingível para nós, mas não é, né? O que Jesus esperava de nós e espera ainda hoje é que a gente perdoe, que a gente ame uns aos outros, né? Mas fazer isso de verdade. De verdade. Nós temos o caminho e a direção, só que nós não seguimos isso, né? Cada vez a gente acaba se preocupando com os obstáculos, mas o caminho que tem a gente não direciona e não tem uma reta, né? Não tem objetivo para a gente se perde. Se perde. É verdade. Ai, meu Deus. Agora eu vou ler. Tá bom. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa referência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas. Todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente
se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? É outra coisa que está impregnado na gente também, né? Muitas vezes dá o mérito àquela pessoa só porque tem uma remuneração maior, tem algo a mais, e não aquele, né, que se faz de coração. Que é que fala, né? Porque o vício da opulência, né? Que é o vício da riqueza, da abundância, né? Eu quero tudo para mim, eu quero ser o melhor, e acaba viciando mesmo. É um vício que impregna em todo mundo e acaba não deixa a caridade de lado, né? Aqui fala também desdém para o verdadeiro mérito da obscuridade, né? Que a ausência de luz é a escuridão. Então, são coisas que a gente vê que parece cada vez tem mais isso, né? Então, porque a pessoa é rica, tem dinheiro, todas as portas são abertas para ela, né? Não interessa o que ela fez. Quando a pessoa acaba idolatrando aquela pessoa, Sim. a gente não vê a índole, a gente vê a parte financeira. A índole não, mas a parte financeira abre as portas. E aquela pessoa realmente que tem uma índole, né, que tem um caráter, se ele chegar todo lá, roupa rasgada, muitas vezes nem entra em alguns lugares, né? Não damos valor a isso, né? Os nossos valores estão invertidos, né, Lino? Exatamente. E a gente precisa organizar isso, arrumar isso, né? Porque dinheiro, título, fica aqui, né? O que vale, o que a gente carrega enquanto espírito são as nossas virtudes, né? É o bem que a gente plantou, é o amor que a gente viveu, né? Então, dinheiro só vale aqui, não vale do lado de lá. É verdade. Coisas passageiras, né? Tá aqui, vai ficar aqui. Mas tem gente que pensa que quando ainda tiver a passagem, parece que vai levar ainda, né? Tá impregnado no sangue, na veia da pessoa. Infelizmente é assim mesmo. Aí, Lino, chega lá do lado de lá, né? Procurando seus tesouros, né? Procurando sua fortuna e vai parar numa reunião mediúnica pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda. Isso pode acontecer conosco, né, Lino? Sim, pode. É verdade. A gente fica tão fascinado, né? Eu preciso da parte financeira, eu preciso disso, e a gente acaba esquecendo realmente o amor, os valores, e impregna de um jeito que até na hora da passagem você fica preso ali na sua memória ainda, né? Na sua essência ainda continua, infelizmente. E chegar lá no céu falando, tentando dar carteirada, não vai colar não, né, Lino? Não adianta não. Deus vai falar, oi? Quem é você? Eu vou falar que eu era diretora do Naufé, Lino. Para ver se dá uma Eu vou amenizada, né? falar, não, eu trabalhava na USE. Vamos ver se vai amenizar seu caso, né? Adianta não, né? Não adianta não. Vou ler mais um, tá? Tá bom. Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão. Agora a sociedade sofre as consequências. Isso aqui é um complemento, né, do anterior, né? Aqui fala realmente os vícios em trajes, né? Que são as roupas velhas, roupas rasgadas, né? E o orgulho indulgente, né?
para tudo que se lisonjeia. Então, realmente, é isso que a gente tem, né? Que muitas vezes você acaba não comparando, mas opinando de alguém pela vestimenta dela, né? A gente Sim, nunca sabe quem realmente é, né? Não é porque tá com uma vestimenta ruim, rasgada, que você falar que é um ladrão, é esse aqui. Quem somos nós para julgar o outro pela vestimenta, né? Muitas vezes, eles mesmos, muitas vezes, dão lição na gente, né? De caráter, de caridade, de amor, né? Ao próximo, coisas que a gente só olha, mas não é, faz, né? Ele muitas vezes não tendo nada, mas divide mesmo não tendo nada, né? Porque para quem não tem nada, se eu tiver meio, já é muita coisa, é, né? Agora a gente sempre está buscando algo mais. Então, vem trazer para a gente isso, né? Que realmente os nossos vícios é bem complicado. É uma coisa que impregna mesmo e a gente no nosso dia a dia vai deixando cada vez mais, né? Por mais que a gente vê, a gente percebe que nessa pandemia a gente vê um pouco realmente da caridade começando a se expressar, mas não aquela caridade de coração, né? Parece que é uma caridade assim, eu quero que você perceba o que eu estou fazendo. Então ele faz algo mais buscando a mídia, né? Eu quero que todo mundo perceba o que eu estou fazendo. Não uma uhum, caridade pura que não tem que ter, né? Não tenho que falar, não tenho que estar fotografando. Não, faz por fazer mesmo, de coração. Não buscando, né? Ó, eu estou fazendo, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo. Então, tem isso também, né? Não é aquela é. caridade de coração, não. Essa necessidade de aparecer é filha do orgulho, né? Do orgulho, sim, do orgulho. O orgulho em si é um dos grandes males da humanidade, né? A gente percebe muitas vezes no Evangelho ou em qualquer sessão que o orgulho que está dentro da pessoa ali é uma coisa bem difícil até de se tratar, porque o perdão tem que vir da pessoa, né? E perdoar o próximo ou perdoar a si mesmo é muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes você fala, conversa, mas o perdão e o orgulho, para quem tem ali, não é fácil. A gente tem que trabalhar isso, é bem complicado. Todos nós, É, né? Todos nós. é uma conquista de várias vidas, né? A gente ser capaz de perdoar, a gente desenvolver a humildade em nós e percebermos que, né, somos todos filhos de Deus, todos criados simples e ignorantes. Nosso objetivo é a evolução espiritual, mas a gente ainda está, né, engatinhando nessa caminhada. Então, né, ficar achando que um é melhor que o outro é muita bobagem, né? A gente é tudo irmão e é um ajudando o outro, né? Deve ser assim. Eu fiquei Infelizmente. pensando, Lino, que se Jesus tivesse encarnado nos nossos tempos, ele estaria andando andrajoso, né? Com as vestimentas de pobre, porque foi assim na época dele, e ele sendo o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, né? É verdade. Não veio poderoso, não, pelo contrário, veio dando o exemplo da humildade, né? O exemplo de não ter onde repousar a cabeça, né? E ainda assim deixar um ensinamento para a humanidade que a gente ainda está tentando aprender. Tentando aprender. Você Por segue a mais que... leitura aí, Lino? Sim, sim, vamos lá. Não esqueceis que um tal estado de coisa é sempre o sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhe dar um tempo de refletirem e se emendarem sobre os golpes que, em tempo, ele dá em seu orgulho para te adverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida se revolta, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente, a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Então, vem trazer aqui para a gente
né, as humilhações, né? Muitas vezes, igual aquele ditado, né? Quanto mais alto, maior a queda, né? Quanto mais, quanto mais alto, então, igual diz, tempos em tempos, Deus vai mandar alguma coisa realmente para a gente parar e refletir, né? Porque, igual diz aqui, ao invés de se humilharem, se revoltam. E muitas vezes é isso mesmo, a gente não tem humildade, sim a revolta, né? Uhum. Porque agora que a gente para e pensa, por que isso acontece comigo? Isso é só comigo, o outro não acontece. É, Aquela história que o jardim do vizinho, né, é sempre mais bonito que o meu, é mais verde, né? Então, a gente sempre dá mais para o outro do que para nós mesmos, né? E a gente sempre está reclamando tudo que acontece. Então, eu queria trazer isso, né? Enquanto a medida está cheia, né? O abate inteiramente, a sua queda é tanto mais terrível quanto mais tem subido mais alto. Então, vai ter que ter, né? E se a gente parar tudo que está acontecendo agora, se falava tanto numa terceira guerra mundial, assim, aconteceu uma guerra, terceira guerra mundial, mas silenciosa, não foi aquela guerra que se viesse uma guerra entre Estados Unidos e Coreia, no caso, haveria muitas mortes como tem agora, mas assim, ia comover muito mais a população devido a todos os desastres, tudo que ia acontecer. Mas nesse momento está acontecendo uma terceira guerra, né? Meio silenciosa, e várias pessoas estão perdendo seus entes queridos, mas a quantidade de o resgate que está tendo é muito grande. Então, assim, não tivemos, né, a humildade, mas chegamos ao topo e estamos levando uma rasteira, né? Porque eu acho que nesse momento o plano espiritual tem um resgate muito grande, né? Algumas pessoas falam, mas se não fosse a pandemia era a hora de chegar. Mas mesmo sendo ou não sendo a hora de chegar, o resgate está sendo muito grande nesse momento. Então, foi um momento para a gente parar, refletir e pensar, né? Em tudo isso que está acontecendo, principalmente o nosso egoísmo, né, que estava cada vez maior. Não sei se vai mudar, mas pelo menos 2020 vai servir de exemplo por um bom tempo, por umas várias gerações, né? com Vamos falar, certeza. olha, 2020 aconteceu que quase parou o mundo, né, de algo invisível que a gente não vê, mas que está fazendo toda a diferença aí todo o planeta, né? É verdade, Lino. Essa situação da pandemia, ela veio falar realmente que a gente não está vivendo do jeito certo, não. Que a gente não Não. tem dado valor para as coisas certas, né? E que a gente precisa rever o jeito de viver, né? O quanto a gente consome a natureza, o quanto a gente gasta recursos de forma desnecessária, como a nossa vida podia ser mais simples, né? Como, Mas sim, como as pessoas, né, as pessoas ditas invisíveis pela sociedade, como elas vivem, né, Lino? Passam os uhum, dias sem proteção. A proteção que ele falou aqui, né? nem Que um homem rico, a gente abre a casa para ele, chama é, de doutor, mas um homem andrajoso, a gente não dá nem o mínimo para a pessoa viver, né? A gente não assiste. muitas vezes dá nem um bom dia você passa por ele, né? Ah, mendigo não tem que falar nada, né? Pois é, Agora, passa um rico do seu lado, se você não vai querer beijar a mão dele. o mendigo, Lino, se bobear, tem gente que é grosseiro, né? Que eu entendo, mas assim, gente, né? Parou com isso, né? As pessoas somos todos filhos de Deus, né, Lino? Somos todos irmãos. Deus queira que realmente a gente melhore depois dessa situação da pandemia. E eu estava que nem você, Lino, assim, pouco esperançosa, sabe? Pouco confiante nessa mudança. Mas assim, se Uhum. mudarmos eu e você, Lino, já é, né, Sim, uma sim, coisa boa, já é alguma coisa. né? Porque aí É, a gente vai influenciando a nossa família, os nossos amigos e tentando viver como Jesus espera que a gente viva, né? mas eu acho que vai deixar uma lição, pelo menos, de a gente dar mais importância à nossa saúde, à família, né?
dar valor a um abraço, um beijo. A gente às vezes fala, abraçar por abraçar, beijo por beijar. E hoje, como você não pode fazer isso, né? Fala, nossa, que É. saudade, né? Então vai ser algo que vai ficar algo valioso, né? E a É. gente muitas vezes não dava nada por isso, né? É quando a gente tem tudo, né, Lino? A gente acha que tá sempre ali, basta faltar que a gente vê que não é bem assim, né? Eu vou ler o último É como capítulo, o tá? ditado diz, a gente depois que perde, né? Pode falar, não ouvi, Lino? O ditado diz, né? A gente só dá valor depois que perde, né? Depois que perdeu, não tem mais Exatamente. jeito, não tem mais volta, né? É, aí já foi. Vou ler o último capítulo. Tá bom. Aí ele termina assim, ó. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que for menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Esse Adolfo aqui, ele não perdeu tempo, Lino. Ele Não bateu na perdeu, gente né? até o fim. Aí no final ele falou: tudo bem, mas ainda assim É, Deus tem misericórdia de vocês. misericórdia. Ainda há esperança, né? É, Começa com puxão, mas fala, no final é igual o pai, né? Puxa a orelha e fala assim, ó, vou acreditar, vou dar mais uma chance, né? vamos Então, lá. agora siga o caminho, né? Na misericórdia infinita, né? Vamos ter mais uma oportunidade, né? Então traz aqui, né, o que fala, né? Principalmente os dois, né? Ele fala, enfim, as duas irmãs, né? Que dão as mãos, que são a caridade e a humildade, né? Que a gente deveria praticar a todo momento, né? Mas que muitas vezes deixamos de lado isso daí, né? E Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado para a tua aflição, né? Abre os olhos à luz. E muitas vezes a gente fica meio ofuscado da luz, né? Muitas vezes a gente fecha os olhos para tudo isso, né? E A acaba gente deixando dorme, tudo né, isso de Lino? lado. Dorme, querendo ou não, se a luz está muito forte, está ofuscando os olhos, a gente põe um óculos escuro, né? A gente não quer ver, né? É. Mas depois a gente acaba se perdendo no caminho depois disso, né? Então, realmente, nossa, é uma coisa que coloca a gente no lugar da gente, né? Porque o evangelho, muitas vezes, eles trazem coisas... numa vez, uma reunião que alguém falou que o evangelho não estava atualizado, né? Ah, sei. Atualizado. Aí a gente fala, o que é ser atualizado para os tempos de hoje, né? A mesma coisa fala que a Bíblia não está atualizada. Porque são coisas que aconteceu tanto tempo e acontece hoje em dia ainda, né? O que que eu vou Né? mudar? Adolfo aqui em 1862 já falava isso, coisas tão atuais, né? Imagina se eu tiver que atualizar, né, o evangelho. Então, assim, se a gente não aprendeu, igual você falou, nem aprendeu, nem andar como gatinho, né? Para que eu vou querer já entrar, né? É uma coisa. Para que eu vou querer ensinar para uma criança coisa da faculdade? Tem que começar de baixo, né? Do início para aprender. Quando começar a aprender, aí a gente vai aumentando. Mas infelizmente a gente está muito, muito abaixo ainda, infelizmente. Eu acho que é uma desculpa, né? Eu já ouvi também. Já me falaram que o livro dos Espíritos não está atualizado. Não está Eu falei, atualizado. pois é, né?
Quando o Não é? aluno é ruim, ele põe o defeito no professor, né, Lino? No professor. Quem tem que fazer É a isso nossa parte mesmo. é a gente, né? Às vezes as palavras são difíceis, mas aí a gente vai Sim. atrás e a gente atualiza aquela palavra, né? Se for necessário, porque o Sim. importante não são as palavras, mas a ideia, né? E nem A isso, ideia. e isso é difícil para a gente mudar os nossos hábitos, né? Transformar o nosso eu interior, a nossa forma de ver o mundo para esse olhar amoroso, né? É verdade. É Ele verdade. falou aqui também, Mas, Lino, dos médiums, né? Da mediunidade sim, que verdade. nos propicia que a gente aprenda com a mensagem dos que já foram. Que coisa mais linda, né, Sim, Lino? é A verdade. É a gente oportunidade que a gente tem, né? a gente Porque aprender, né, com quem, né, com pessoas conhecidas às vezes, né, os livros espíritas que descortinaram o mundo espiritual para nós. Então, tá aí, né? Conteúdo e aí, informação não falta. O que falta é só a não gente falta, tudo em nossas mãos. persistir, né? Persistir, ter vontade de persistir. É verdade. E fazer diferente, Mas né, tá, Lino? tá em nossas mãos, né? Tá em Então nossas é mãos a isso. mudança. Lino, você quer falar alguma Beleza. coisa para a gente encerrar? É isso. Tudo que você falou foi maravilhoso. Adorei o evangelho de hoje. Vamos partir para uma próxima. Mas tá maravilha. Adorei. Obrigada, viu, Obrigado por mesmo. me acompanhar. Eu tenho Agradeço o convite. recrutado os amigos para fazer esse trabalho comigo. Já Ai, que cantei a legal. Kátia, mas ela fugiu. Ah, mas uma hora ela aparece. Uma hora eu pego ela. Hora Outra você hora pega. eu insisto, falo, ô amiga, Já liga e fala, ó, já estamos no evangelho, só pegar e ler. entra aí, lindona. É Lino, assim mesmo. você faz a prece para É. nós? Parei sim. Então, por favor. Então, vamos nesse momento, fechando os olhos, elevando o pensamento a Jesus. É toda a espiritualidade que nos acompanhou no evangelho de hoje. A espiritualidade envolva todos nós com muita luz, com muita paz, muita tranquilidade. Envolva nossos lares, envolva nossos entes queridos com muita luz e muita paz, para que possamos prosseguir na caminhada do Mestre, buscando a nossa evolução espiritual, a nossa melhora, buscando crescer na paz e na caminhada do nosso Mestre Jesus. Possamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, que Jesus continue nos abençoando, iluminando nossos caminhos, nos blindando de todos os perigos e todos os males, nos trazendo a inteligência e a sabedoria para que possamos superar todos os obstáculos de nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa abençoar os nossos irmãos que estão passando por necessidades, ou aqueles que estejam enfermos, que possa abençoar, tranquilizando seus corações, tranquilizando seus familiares e trazendo a paz interior para todos nós. Jesus abençoe a cada um com muita paz e com muita felicidade. E pedimos licença para a espiritualidade para finalizarmos mais um evangelho, vai continuar o nosso evangelho, a nossa lição moral, nosso crescimento espiritual. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lino, muito obrigada. Eu que agradeço. Manda um abraço para as meninas, tá bom? Tá bom, manda abraço a todo mundo aí. Vou mandar sim. Manda um abraço lá para o pessoal do Naufé, para os nossos amigos das casas espíritas, que a gente continue aí firme na medida do possível. Logo esse isolamento acaba e a gente vai poder retomar as nossas atividades normais. Um grande Se Deus abraço, quiser. muito obrigada. Obrigada, Eu que Lino. agradeço. Tudo bom. Tchau, tchau.